Shalom então a você que nos assiste, eu sou o professor Mateus Andona aqui da congregação Har Etzion, do Ministério Ensinando de Sião. A você que está aqui na congregação Har Etzion em Belo Horizonte, bom dia. Hoje continuamos o estudo do livro de Devarim, Deuteronômio, e eu escolhi essa porção para falar de um tema muito importante que é um dos pilares desse trabalho. É um dos pilares dessa restauração, é um dos pilares dessa visão. Dê uma olhada aqui na tela comigo. Olha, hoje nós vamos falar sobre desvendando a lei e entendendo a graça. É a primeira parte do estudo, desvendando a lei e entendendo a graça, baseado na porção Ekev de Deuteronômio, a partir do capítulo 7 até o capítulo 11, 25, que é uma porção que Deus, o Eterno vai falar a Moisés ali. Moisés vai falar, na verdade, para o povo inspirado por Deus, sobre a importância da obediência. Ekev, se vocês atentarem para os meus mandamentos, se vocês andarem nos meus estatutos, vocês serão abençoados. Vocês tomarão posse da terra. Vocês não terão as doenças que ocorriam lá no Egito. Vocês serão prósperos. Então, tudo isso decorrente do quê? Da posição correta do coração em obedecer ao Eterno. E eu escolhi, por causa disso, falar sobre esse tema, que é um tema muito antigo aqui nessa casa. Mas a geração, nós estamos igual o povo de Israel no Egito. A geração que está chegando agora não lembra desses estudos que demos há 15, 20 anos. Então, por isso que nós temos que fazer como Yeshua falou. O bom mestre sabe tirar o quê? Vinho novo e vinho velho. Você tem que ficar sempre reciclando, por quê? As pessoas são novas, as pessoas estão chegando, muitas pessoas descobrindo a gente agora. E muito ainda se pergunta sobre essa questão da lei de Deus. Qual que é a relação da lei de Deus com a graça de Deus? Qual que é a relação da Torá para quem não é judeu, mas crê em Yeshua, guarda, não guarda, se guarda é o que guarda? Então é uma grande confusão. E a graça anula a lei, a graça tem afeta de alguma forma a obediência aos mandamentos. O que é graça no contexto original? O que é graça anunciada pelo apóstolo Paulo? Será que existia graça na antiga aliança? Então, a gente está sendo bombardeado aí há 2000 anos com vários conceitos e nem sempre esses conceitos estão de acordo com a Bíblia. Então é necessário nós pararmos, analisarmos, julgarmos o ensino de acordo com o que diz a palavra de Deus, de preferência no seu contexto original. Será que nos ensinaram certo? Será que a lei é inimiga da graça e a graça é inimiga da lei? Será que quem está na graça através do Filho de Deus, Yeshua, não precisa mais da lei? Ou quem guarda a lei está anulando a graça concedida a essa pessoa? Será isso mesmo? Será que os profetas anunciaram isso? Será que a Moisés anunciou isso? Será que Yeshua com seus apóstolos anunciaram esse tipo de ensino? Por que então que a gente tem esse conceito que são antagônicos? Então, o que eu quero já adiantar para você aqui, antes da gente entrar no nosso estudo, é o seguinte: o contrário de lei, pela Bíblia, tá? Pela Bíblia e pelo hebraico. O contrário de lei é pecado. Lei, pecado. Mas o nosso jogo, ninguém fala pecado. Lei, ninguém vai falar pecado. Por quê? Não foi ensinado. Mas pela Bíblia, o contrário de lei é pecado. Isso é muito importante. E para quebrar esses conceitos, essas ideias errôneas, eu quero apresentar outras ideias. Ideias são combatidas com ideias, não é com força. Ideias são combatidas com ideias melhores. Então eu quero combater ideias como: a lei não vale mais, estamos debaixo da graça, não estamos debaixo da lei, a lei é inadequada, a lei é antiquada, a lei não pode ser aplicada mais, a lei é sinônimo de maldição, a lei é sinônimo de pessoa que não anda na graça de Deus. Nós vamos quebrar esse conceito aí. Eu vou quebrar essas ideias com outras ideias. Ditos que eu costumo falar aqui, que eu quero que vocês anotem, porque são premissas de fé. Preste atenção. Primeiro, evangelho sem lei é iniquidade. Graça sem obediência é ingratidão. Evangelho sem lei é iniquidade. Graça sem obediência é pode pôr aqui na tela, pode pôr aqui, é ingratidão. Um texto bíblico que fala um pouco sobre isso é o próprio capítulo 6 de Romanos. Vamos pecar mais para que tenhamos mais graça?
De jeito nenhum. Não existe evangelho sem lei. Não existe graça sem obediência. E a obediência está atrelada à santidade. Quem obedece é porque quer se santificar, que quer agradar quem o salvou. Né? E outro conceito que eu quero apresentar aqui, põe aqui na tela. Então esse é o primeiro. Segundo, graça e lei não são antagônicas, mas sim partes inseparáveis no processo de salvação do homem. A graça te coloca no caminho, a lei te mantém nele. Salmo 119, quase todo, vai falar sobre a beleza da lei de Deus, comparando a lei a um caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz, netiviati, para o meu caminho. Daí que vem a palavra netívia, que é parte do nosso logotipo ali. Netívia quer dizer o quê? Caminho de Deus. Mas é o caminho iluminado pela lei. A graça de Deus te coloca no caminho da justiça. Você não tinha qualidade nenhuma, você não tinha mérito nenhum para estar aqui. Você não conseguiu, você não tem justiça própria. Graça é quando você já entregou, mas não foi suficiente. Aí Deus vai lá e fala, tudo bem, eu aceito o que você tem, eu vou te perdoar. E vou te colocar no caminho da salvação. Você tem o nome escrito no livro da vida. Isso é graça, meu irmão. E coloca você no caminho. Bum! E agora? Deus não manda andar? E o que vai te direcionar para você não pegar desvios aí e não se desviar do caminho de Deus? A lei. Lâmpada para os meus pés, o sujeito está caminhando, né? Lâmpada para os pés é a tua Torá, é a tua palavra, é a tua lei. Então a lei é aquela que te diz, ó, isso, não siga esse caminho que isso não agrada a Deus. Não faça isso porque isso não agrada a Deus. Não faça isso, não haja assim. Não. Aí, ó, você vai se mantendo no caminho. A lei não salva. Lei não foi dada para salvar. Quem salva é só a graça de Deus. Qualquer rabino, qualquer profeta vai atestar a mesma coisa. Lei não foi dada para salvar. Lei foi dada para te manter, para te mostrar, para te ensinar o que agrada e o que não agrada a Deus. Então aquela frase, outra, né, se quiser acrescentar aqui. Eu não obedeço para ser salvo. Eu obedeço porque sou salvo. E aí nós vamos começar então o estudo de hoje falando um pouco sobre a lei. Por isso que eu coloquei aqui desvendando a lei. Mas não é desvendando para te mostrar mistérios ocultos, não. Os mistérios da Torá, o lado oculto da Torá. Não, meu irmão, você acabou de ler aqui Deuteronômio. Eis que esse mandamento não é longe, não é algo distante, não é algo do outro mundo, que você pergunta assim, mas quem vai lá para nos ensinar e nos trazer esse ensino misterioso? Não, Deus fala, a palavra está perto de ti, na boca e no coração, para você a cumprir. Então não tem muito mistério, tá? Mas por que eu estou aqui desvendando a lei? É por causa dessa imagem aqui, olha de novo, olha aqui, está vendada. Vendaram a lei de Deus, vendaram a sinagoga. Então nós vamos desvendar, nós vamos clarear o seu entendimento, nós vamos te dar o entendimento correto do que é a lei de Deus, para que ela foi dada, se ela realmente é ruim, se não é, se tem que fazer parte do povo de Deus. Mas o negócio é o seguinte, por 2000 anos, o mundo cristão tem ouvido ensinos como esses aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Não estamos mais debaixo da lei. Já ouviu isso? Você já ouviu esse aqui, ó? A lei é ruim, a graça é boa? E esse aqui? Moisés deu a lei, Jesus deu a graça. Qual você prefere? A graça. E esse aqui? Estamos na era da graça. E na antiga aliança existia apenas lei, sangue, assassinato, juízo, né? Essa era já passou. Jesus anulou a lei com a obra da cruz, porque está escrito lá em Romanos 10, o fim da lei é Cristo. Aí o sujeito mostra para você o texto de Paulo, para falar que a lei já acabou. O fim da lei é Cristo, meu irmão. Essa aqui você já ouviu, ó. Paulo instituiu uma nova religião, onde pela graça somos salvos, sem ênfase à obediência ou aos mandamentos de Deus, né? O mundo judaico acredita muito nisso, que Jesus está até ok, mas Paulo que foi o problema. Paulo criou uma outra religião que anulou Israel, anulou a Torá. Estamos na era da graça e os mandamentos vigoraram até
Cristo. Aí o sujeito fala, não, o mandamento é bom, mas valeu só até Cristo, Mateus. Depois de Cristo está cravado no madeiro. Né? Onde está isso na Bíblia, meu irmão? Que profeta ensinou isso? Que apóstolo ensinou essa besteira? Mas a gente tem repetido isso porque temos sido ensinados dessa forma, sem questionamento. Olha, o pensamento e a teologia que geraram conceitos como esses que eu li, foram responsáveis por um grande desvio da igreja em relação aos moldes da comunidade de discípulos do primeiro século. Então a coisa começa lá atrás. Os ensinos dos primeiros séculos da era cristã, quanto mais a igreja gentílica se desviava de Israel, mais conceitos como estes ficavam populares. Começaram a ser divulgados ainda na época dos apóstolos. Você lê cartas paulinas como Romanos, desde o capítulo 3 até o capítulo 11, você vê a carta aos Gálatas. Era uma admoestação de Paulo em relação a esse tipo de ensino. E o antagonismo entre lei e graça não é bíblico. Ele foi criado, ele foi moldado, ele foi planejado para distanciar a igreja das suas raízes em Jerusalém, em Israel. Foi criado para distanciar a igreja da Torá, dos mandamentos, da distinção, da santidade. A igreja tem ensinado que o contrário de graça é lei, quando o oposto de lei, na verdade, é pecado. Aqui vale a pena a gente conferir alguns textos aqui do apóstolo Paulo que falam sobre isso. Olha aqui. Romanos, capítulo 3. Vamos começar a ler do 19, ó. Romanos 3, 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante o Eterno. O que é isso aqui? A lei do Eterno estabelece os padrões de Deus. Ela que define o que é certo e o que é errado. Se ela aponta uma prática como pecado, essa prática é pecado. Ela é o juízo. Mas, verso 20, lembrando a vocês que ninguém será justificado diante do Eterno por obras da lei. A justificação é pela graça. O sujeito não obedece para ser salvo. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Por que você precisa da lei? Porque você precisa saber o que desagrada a Deus e o que agrada a Deus. Por isso, você tem que saber o que é pecado e é a lei que define o que é pecado. Você está entendendo como o evangelho sem lei, ele é iníquo? Porque você exclui o pecado. Se você exclui a lei, você exclui o pecado. Onde não há lei, não há pecado. Se você tira o elemento de distinção, de padronização, como é que você vai saber o que agrada e o que não agrada a Deus? Aí vira uma confusão, vira anarquia. Você precisa saber sim o que é pecado, e a lei, segundo o apóstolo Paulo, define o que é o pecado. Avança um pouquinho aí, ó, capítulo 4, verso 15. Porque a Torá suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Por isso, não tem pecado. Se você tira a lei, não tem mais pecado. 5,13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Mais uma vez, você não pode tirar o sistema de juízo, de parâmetro de Deus. E por último, vou avançar aqui o 7, capítulo 7 todo é muito importante. Aqui, ó, 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se não tivesse uma lei que dissesse, não cobiçarás. Mas, diga, mas,
Deus começa a despertar a sua igreja nos 4 cantos do planeta para restaurar essas raízes à luz da Bíblia. Meu irmão, chega de pai da igreja católica, chega de pai da igreja protestante, chega desses homens e dessas mulheres. Vamos voltar para a Bíblia. Vamos voltar para a palavra, vamos tentar entender a palavra no contexto original. Vamos lá. O que é a lei, então? A lei, Torá, vem do verbo yará, que significa o quê? Instrução, instruir. O que é? Instruções para você acertar o alvo. Olha só, chegar no destino. São instruções. Por que eu falei que o contrário de lei é pecado? Sabe como é que é pecado em hebraico? Como é que é pecado em hebraico? Hatá. Hatá é quando em hebraico, quando o soldado erra o alvo, ele atira lá, campo de tiro, estande de tiro. Quando ele erra o alvo, ele hatá. Ele pecou. Ele errou o alvo. Então, se ará, instruir, é você acertar o alvo, chegar no objetivo. O que é pecado? É você errar. São instruções de Deus para você acertar o alvo, meu irmão. Práticas, a Torá é o quê? Um conjunto de práticas e estilo de vida envolvendo o mundo material, que ensina você sobre princípios divinos e espirituais. Isso é a moral da lei. A lei foi criada para te ajudar a viver e não para te dar vida eterna. Lei não dá vida eterna para ninguém. Lei te ajuda a ter uma vida boa, próspera, justa. Lei te ensina a tratar bem o estrangeiro, tratar bem o inimigo. Ah, foi Yeshua que falou. Não, a Torá fala mesmo. Yeshua falou o que fala a Torá. Yeshua não falou nada contrário ao seu pai. Tem que amar o estrangeiro, tem que amar o próximo, como a ti mesmo. Não pode oprimir o estrangeiro, porque você também já foi estrangeiro no Egito. Não pode oprimir a viúva, não pode oprimir o órfão. Tem que dar, tem que dar. Te pede, dê. Porque Deus está vendo. Recebeu, agradeça ao Eterno. É Ele que te dá força. Não é você na sua capacidade, você é só o vaso. A Torá são princípios. A lei sempre existiu, muito antes do Monte Sinai. Olha, é uma outra coisa que nós temos que falar aqui, meu irmão. Ah, Moisés deu a lei no Sinai. Não deu não, já existia. Deus a revelou a Israel através de Moisés, lá no evento do Sinai. Mas ela já existia. A Bíblia mostra que a Torá já existia antes de Moisés. Somos remidos apenas pela misericórdia de Deus. E aqui você vai me dar licença, mas eu vou ter que ler essa oração de Daniel. Em uma das suas orações, ele fala mesmo ali a nata, o que você precisa entender sobre essa relação de obediência e graça. Daniel está lá orando, tem aquela visão lá, às beiras do Tigre, as margens do rio Tigre. E aí, ele está orando. E ali no verso 18, capítulo 9, meu irmão, preste atenção. Ele fala assim: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Atenção. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Estão entendendo? Vamos lá, olha. Vamos explorar esses 3 textos que eu dei aqui. O primeiro, Deuteronômio 7. Vamos lá? Serás, pois, que diga se, ekev, meu irmão, a porção de hoje. Se, ouvindo esses juízos, os guardares
e cumprires, o Senhor teu Deus vai te guardar a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar e te abençoará os filhos e o fruto da terra e o cereal e o teu vinho, o teu azeite, as crias das tuas vacas, tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu te dar. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. Olha isso, meu irmão. O Senhor afastará de ti toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Gênesis 7, palavra do Eterno a Noé. Noé, de todo animal limpo, levarás contigo 7 pares, macho e fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e a sua fêmea. Como é que Noé, Deus não explica o que é animal imundo e animal puro. Já era conhecido. As pessoas já sabiam. Ninguém comia animal ainda. Isso aqui é puro e impuro em relação a quê? Ao culto. Então tinha uma categoria de animais que não era oferecida. Era criação de Deus? Era. Era feito de Deus? Era. Mas não podia ser oferecido como sacrifício. Era considerado impuro. E tinham animais que poderiam ser oferecidos como sacrifício, e chamados animais puros. Né? É o tahor, o animal tahor e o animal tamê. E de onde que veio essa distinção? Da Torá, que já era conhecida. Noé conhecia a Torá de Deus. Olha outra prova aqui, ó. Deus falando para Isaac, lembrando a Isaac da promessa feita a Abraão. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Ele reafirma a promessa que Deus fez para o pai dele. Porque o teu pai Abraão ouviu a minha voz, guardou a minha incumbência. O quê? Os meus mitzvotai, os meus mandamentos, os meus rukotai, os meus estatutos, e as minhas torotai, as minhas torás. Abraão guardou a Torá de Deus? Guardou. Abraão guardou a Torá. Ela já existia. Não como a forma que ela foi dada lá no Sinai, mas já existia uma forma de Torá, que os homens conheciam. Lá no Éden, ó, vamos voltar lá para o Éden, antes da queda. Do solo fez o Eterno Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para comer. E também fez brotar lá no meio do jardim uma Etz Haim, uma árvore da vida, no meio do jardim. E além dela, uma árvore Hadat Hatoverá, uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha aí, foi dessa que o homem comeu, né? E da árvore da vida? Ele comeu? Não. Da árvore da vida, depois que ele pecou, Deus teve que pôr o quê? Quem que ficou lá? Querubim lá com a espada para não deixar o homem caminhar pelo caminho que ia dar na árvore da vida. O que era a árvore da vida? Ele pecou, não pecou? E se ele tivesse acesso à árvore da vida no estado de pecado? Ele ia eternizar o pecado. Que a árvore da vida, é da vida. O que representava essa árvore lá no jardim? Salomão explica para você. Provérbios 3,18. A Torá, a palavra de Deus, é a árvore da vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Então a árvore da vida no Éden era uma representação da lei de Deus. Era uma forma de lei de Deus, que o homem não podia ter acesso. Naquele momento, não. Deus teve que adaptar essa Torá e dá-la na forma de mandamentos para Moisés, porque já era um mundo caído. Já era um mundo que estava precisando de reparo, de conserto. Então a Torá teve que ser adaptada e dada para Moisés. E a lei é ruim? Não. A lei não é ruim, meu irmão. Você foi talvez ensinado que é, mas a lei não é ruim.
Pega o inicinho do 119. O povo, os crentes morrem de medo do Salmo 119. Mas, na verdade, é o salmo que mais define o caráter de Davi. Olha só. 119, verso 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Como é que o sujeito anda de forma irrepreensível? Ele vai explicar. Os que andam na Torá de Adonai. Felizes os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Provérbios 29, 18, olha lá. Vamos ver? Rapidinho. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a Torá, este é feliz. Essa é a verdadeira felicidade, meu irmão. Fica aí o povo buscando a felicidade a todo custo, né? Eu tenho o direito de ser feliz. Eu mereço ser feliz. Eu quero ser feliz. Aplica aqui. O homem mais sábio que já viveu, né? Escreveu: você quer ser feliz? Procura obedecer os preceitos de Deus. Isaías 2:3, que fala que os povos subirão ao monte do Senhor para aprender a lei do Eterno, a lei que sairá do Sião e não do Sinai. E um texto bem importante para nós, é a instrução que Paulo dá ao seu discípulo judeu Timóteo, judeu crente, lógico, e ele escreve o quê? Timóteo, toda a escritura é útil para repreender, para exortar, para qualificar, para que o homem de Deus consiga andar em justiça. Toda a escritura é útil para levar o homem à salvação através da fé em Yeshua HaMashiach. A Torá não salva, mas ela não é o caminho? Ela leva você a Yeshua. Por isso que Yeshua falou em João capítulo 5, a lei, Moisés, fala a meu respeito. A lei fala a meu respeito. Os textos de Romanos eu já li, né? Alguns deles. E agora nós vamos pôr aqui um ensino muito importante de Yeshua, de juízo, tá? Que ele alerta aí, tem tudo a ver com os dias que nós estamos vivendo. Olha só. Mateus 7:21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? No teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Em hebraico, avon, em grego, anomia. O que é anomia? Anomos, sem Torá, sem lei. Afastem-se de mim, vocês que vivem como se não existisse Torá. Quer ter evangelho sem lei? Por isso que eu falei com você, evangelho sem lei é iniquidade. Por causa disso aqui, ó. Por causa de Mateus 7. Afastem-se de mim, vocês que vivem como se não existisse lei. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Quando Yeshua acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua Torá. No original de Dahé, Torá, da sua Torá. Yeshua já começava a mostrar a sua Torá. E para a gente terminar essa primeira parte, eu quero ler para você o que escreveu o irmão de Yeshua, irmão mesmo, irmão de sangue, chamado Jacó, Tiago. Ele foi líder da igreja em Jerusalém por muito tempo. Tiago escreveu na sua carta, olha só. Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra, mas não pratica, ele se assemelha ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pausa aí. Como é que eram os espelhos da época? Eram iguais aos espelhos de hoje? Como que eram os espelhos da época?
era aquele metal polido, né, o bronze polido. Então você não tinha uma imagem muito clara sua, não. Você tinha uma coisa meio turva. O homem que estuda a Torá e não pratica é como um camarada que tenta enxergar, ele tenta enxergá-lo no espelho, mas ele não consegue enxergar verdadeiramente como ele é. Ele tem uma noção do que é aquilo ali. Ele tem uma noção do que é a imagem dele, mas ele não tem uma perfeição. Ele não consegue enxergar ali definido. Assim é o homem que estuda a lei, mas não pratica nada. Ele tem uma noção do que seja a fé. Ele entende com o intelecto, mas ele está vivenciando a plenitude da fé? Não, ele está tendo uma imagem daquilo que é, ele acha que é ali. Mas, diga mas, aquele que considera atentamente na lei perfeita, olha quem fala isso é Davi, né? A lei do Senhor é perfeita, Torá Tmimá. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Primeiro ele chama a Torá de Torá perfeita, que é uma expressão que Davi usa. Depois ele fala lei da liberdade. Aí muita gente fala assim, está vendo? Tiago está interessado na lei da liberdade, não é na lei de Moisés. Yeshua, Jesus, trouxe a lei da liberdade. Moisés trouxe a lei da escravidão. Qual que você prefere? Mas não. Lei perfeita, aquele que atenta e pratica a lei perfeita, que também é chamada lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será feliz em tudo aquilo que ele realizar. Por que esse versículo é chave? Porque ele dá a resposta para aquilo que está escrito lá em Êxodo. A Torá, quando ela foi escrita sem vogal. Então, palavras tiveram que ser perpetuadas pela tradição, mas muitas palavras a gente não sabe qual que era a pronúncia certa. Palavras que eram escritas da mesma forma, mas com vogal diferente. Como não tinha vogal, podia ser uma coisa ou outra. Como é que a gente vai saber? Tiago dá a resposta de um texto confuso como esse aqui, que eu vou mostrar agora. Olha aqui, olha aqui. Êxodo 32, 16. Moisés recebeu a Torá, as tábuas escritas pelo dedo de Deus. A Bíblia diz, as tábuas eram feitura de Deus. Também a escrita era a mesma escrita de Deus. Diga, Harut, Al-Haluhot. Harut quer dizer esculpido. Al-Haluhot, nas tábuas. Então, era a palavra de Deus escrita em tábuas. A palavra Harut é igualzinha à palavra Herut. No hebraico não tem diferença. Harut, Herut, escreve igualzinho. Só que Harut é esculpido. E Herut, liberdade. Tiago explica o que Moisés realmente quis dizer lá em Êxodo 32. Não é esculpido na tábua. Moisés escreveu, na verdade, o quê? A lei de Deus é liberdade na tábua. Por quê? Porque quem guarda a lei de Deus não é dominado pelo pecado. Aí é livre. O que é a pessoa livre? É a pessoa que se controla. O verdadeiro livre não é o cara que faz o que quer. O verdadeiro livre é aquele que consegue se controlar. Ele sabe o que não agrada a Deus, ele sabe o que agrada a Deus. Então ele vai andar o quê? É isso que dá liberdade para o homem. É o domínio próprio. Só é livre quem tem domínio próprio. Então Deus está falando ali para o povo, a minha lei é liberdade em tábuas para vocês. Lei não é dada para te oprimir, te prender, não. Lei é dada para você ser livre. Aqui, ó. Harut, esculpido. Herut, liberdade. Então, na verdade, eu acho que Tiago está certo. O que Moisés escreveu, Tiago preservou a tradição original de tradução. Não foi esculpido em pedra, esculpido em tábua. Liberdade em tábua. E ele fala isso. Quem persevera na lei da liberdade. A Torá, meu irmão, lê aqui, ó. A Torá, a lei de Deus, é liberdade em tábuas. Amém?